Boa noite. Como o Vinícius me apresentou, meu nome é Ananda Lima Sanson. Eu sou atualmente responsável técnica do Laboratório de Caracterização Molecular e Espectrometria de Massas, cuja sigla é LabMassas, da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu vou iniciar falando um pouco sobre a minha trajetória até chegar na minha atual posição. Bem, eu iniciei meu curso de farmácia na Universidade Federal de Alfenas em 2004, e durante 3 anos eu fiz iniciação científica no Laboratório de Análises Toxicológicas, na época, que era o nome, hoje Laboratório de Análise de Toxicantes e Fármacos. No final do curso, eu fiz um estágio em análises clínicas, na própria universidade, e, assim, foi sensacional para mim. Só que quando eu me formei, nós pegamos uma crise financeira na época, e a quantidade de estágios estava, assim, e de emprego, principalmente, estava muito reduzida, né? E aí eu retornei para casa e fui em Cuiabá, onde meus pais moram, e fui trabalhar em drogaria. Eu trabalhei em drogaria, não durei nem 5 meses, eu não me encontrei lá, né? E resolvi fazer mestrado. Então, eu vim fazer mestrado na UFOP, aqui em Ouro Preto, no programa de engenharia ambiental, chama ProAmb, e no laboratório LabMassas, que é hoje onde eu trabalho atualmente. Meu mestrado se iniciou em 2010, e em 2012 eu concluí. Assim que eu concluí o mestrado, eu falei, pronto, eu não quero mais fazer pós-graduação, vou para o mercado de trabalho. E nessa época eu consegui uma bolsa de desenvolvimento tecnológico e inovação do CNPq, e fiquei por uns 4 meses no mesmo laboratório, desenvolvendo projetos relacionados com outros projetos que já estavam acontecendo lá, né? E não fui para o mercado de trabalho, continuei na pós-graduação, me apaixonei pelo projeto que me foi proposto, pelo professor William, e comecei o meu doutorado em 2013, no Laboratório de Enzimologia e Proteômica, no programa de pós-graduação em Biotecnologia da UFOP, né? E esse programa ele fica dentro do núcleo de pesquisa em ciências biológicas, que tem um segundo também programa de pós. No meio do meu mestrado, em 2014, surgiu uma oportunidade de fazer o concurso público, né? O edital foi lançado em 2014 e a prova foi em 2015. E eu passei nesse concurso, e o meu concurso, a vaga era para farmacêutica, que é o técnico administrativo em educação de nível E, ou seja, é necessário ter um curso superior, né? E o curso superior nessa minha vaga era um curso superior estreito para farmacêuticos, para poder ingressar na vaga. Eu fiz o concurso, passei e assumi em junho de 2015. Na época, estava em greve, e aí eu fiquei nesse delay sem poder trabalhar, né, focada naquele momento na minha pós-graduação. E em outubro de 2015 eu assumi efetivamente meu posto de trabalho no Laboratório de Espectrometria de Massas. Pois bem, e o que tudo isso tem em comum na minha vida, desde a minha iniciação científica, é a cromatografia. É uma técnica com a qual eu trabalho desde da minha iniciação em Alfenas, e que permeou e foi ferramenta do meu mestrado e do meu doutorado, e foi o que me possibilitou passar no meu concurso, porque o meu concurso era uma vaga muito específica para trabalhar com cromatografia e espectrometria de massas, no caso, mas a minha bagagem de cromatografia desde a iniciação foi que me possibilitou chegar até aqui. Pois bem, eu vou falar bem simples para aqueles que estão no início de curso, o que vem a ser a cromatografia. Bem, a cromatografia, ela é uma técnica que vai propiciar a análise de misturas complexas, de amostras que se constituem de uma mistura complexa. E, então, a técnica se baseia em 2 componentes, que é a fase estacionária e a fase móvel, que vai aparecer aí no vídeo agora.
E a interação dos compostos da amostra com esses dois componentes, a fase móvel e a fase estacionária, possibilitam uma migração diferencial, ou seja, diferentes velocidades de migração pela fase estacionária, e desse jeito, ao final dessa análise, nós conseguimos obter os produtos purificados, né, e uma amostra, conseguimos fazer uma análise de uma amostra complexa, eliminando muitas vezes aqueles interferentes da matriz que não é de interesse. Bem, a cromatografia, assim, se você jogar no Google tipos de cromatografia, com certeza, além desse chat aqui, desse meu gráfico, vai encontrar milhões com diferentes classificações e baseando, e todos estão corretos, porque a cromatografia, ela se baseia tanto nas diferentes fases estacionárias, como nas diferentes fases móveis, e outros tantos características dessa técnica, como, por exemplo, o objetivo de separação, né, é uma técnica analítica, uma técnica preparativa. A preparativa é muito utilizada, por exemplo, na análise de extratos vegetais, né, ou seja, ela vai preparar aquela amostra que é muito complexa, para ela conseguir fazer uma pré-separação, para depois ser encaminhado para uma cromatografia analítica. Então, se eu fosse me atentar a explicar para vocês todos esses tipos de cromatografia, nenhuma semana de curso seria suficiente. Então, o meu foco hoje é mostrar para vocês onde um profissional que entende de cromatografia, ou que vai aprender na própria indústria, né, ninguém precisa entrar sabendo, onde ela é empregada em diversas indústrias. Eu fiz uma busca rápida, isso foi sexta-feira passada, no LinkedIn, de vagas que exigiam conhecimentos de cromatografia. Na oportunidade, me foi exposto 41 vagas, grande maioria, como vocês podem ver, relacionadas ao desenvolvimento analítico e laboratórios analíticos, né, e, inclusive, vagas como pesquisador e vagas também para pós-graduação, né. Ontem o Jonathan mesmo mencionou a quantidade de cromatógrafos que ele estima que tenha numa indústria farmacêutica, e é isso, a indústria pede muito profissionais que tenham conhecimento dessa técnica. Aqui eu vou falar sobre as 5 principais indústrias, as principais áreas que utilizam a cromatografia. Bem, a indústria farmacêutica, eu acho que a grande maioria dos palestrantes até então mencionaram o uso dessa técnica, né, tanto para produção, para controle de produtos, por exemplo, produto acabado, para você ver se aquele produto tem exatamente aquele teor que você está, do princípio ativo, né, que você está manipulando, controle de qualidade, a garantia de qualidade que vai analisar dados, né, obtidos dessa análise cromatográfica. P&D, né, a gente viu P&D, assim, desde matéria-prima até novos produtos, tudo permeia por análises que garantam a pureza, garantam a qualidade daquele produto, né, então, utiliza muito a cromatografia, assim como na pesquisa clínica, né, a Suelen vai falar logo depois sobre pesquisa clínica, e vocês vão entender o porquê de se usar das aplicações da cromatografia nesse setor. Além disso, a indústria farmacêutica, ela deve também se atentar em relação à estabilidade dos produtos, se a degradação desses fármacos ou dos componentes da formulação, se eles provocam essa degradação, ela vai formar outros produtos de degradação, né, os que a gente chama de subprodutos de degradação, que podem ser tóxicos aos organismos, né, análise também de metabólitos. Então, a cromatografia na indústria farmacêutica, ela está praticamente em todos os setores. Bem, em relação à indústria de alimentos e bebidas, a indústria de alimentos e bebidas, ela também é uma indústria que emprega muito farmacêutico, né, a minha formação em Alfenas, a nossa turma foi a primeira turma generalista, então, a gente teve também na nossa formação os conteúdos relacionados à indústria de alimentos. E
A cromatografia se insere nessa indústria, aqui são os 4 pontos, mas se insere em diversos pontos. Por exemplo, na avaliação da qualidade nutricional dos alimentos, o perfil, por exemplo, de ácidos graxos daquele alimento, o perfil nutricional de vitaminas, né, que já são naturais dos alimentos, em relação aos aditivos, muitos aditivos, vitaminas, sais minerais, são adicionados nos alimentos, né, eles não vêm com aquela quantidade, ainda mais depois do processamento. Então, o controle dessa quantidade adicionada, de quais aditivos, de contaminações, como, por exemplo, aflatoxinas em castanhas, em amendoim, né, é um composto altamente carcinogênico, então ele deve ser totalmente controlado. Bem, aqui em Minas, eu acho que é uma notícia nacional, todo mundo viu, com relação à contaminação de etileno e de etileno glicol, né, em cerveja, e as lamentáveis mortes, inclusive, que tiveram dessa contaminação, e foi uma contaminação no processo de produção, né, além disso, pesticidas em alimentos, né, principalmente alimentos in natura. Então, esse controle de qualidade do alimento, né, e dos produtos da cadeia alimentícia, eles são muito importantes, certo? Uma das análises também muito comum na indústria alimentícia é a análise de ácido pirúvico em leite, por exemplo. O ácido pirúvico em leite, ele é um excelente indicador de contaminação bacteriana. Então, tanto na produção como produto acabado, né, esse composto ele deve ser monitorado para ver essa degradação, essa contaminação. Bem, em relação à indústria química, a indústria química utiliza a cromatografia de cabo a rabo, né, é uma indústria que acaba, o químico e o farmacêutico, né, se insere muito bem em muitos desses setores produtivos. A indústria de tintas, por exemplo, né, para avaliação de componentes das tintas, de tanto pigmentos, até, por exemplo, a avaliação porque quando você, de tingimentos, né, quando você tinge um tecido, ele passa por uma lavagem para remoção do excesso desse tecido e para fixação dos pigmentos nele, por exemplo, e essa água, né, os processos produtivos que utilizam água, ele vem com uma carga de contaminantes, o que esses pigmentos, essas vão provocar no meio ambiente, como deve ser feito o tratamento, os tratamentos convencionais são eficientes para a remoção desses compostos, né, então, não só no próprio sistema produtivo, mas lá no final, né, a gente pensar em como serão geridos os resíduos dessa indústria. Na indústria petroquímica, é muito utilizado o monitoramento do perfil dos hidrocarbonetos do petróleo, né, e a indústria petroquímica utiliza muito CGs, cromatografia gasosa, né, e principalmente a cromatografia gasosa bidimensional, né, utilizar duas técnicas, duas separações cromatográficas, né, duas colunas com separações por princípios diferentes, para conseguir ver tridimensionalmente o vasto, né, número de compostos que tem no petróleo. E isso vai indicar a qualidade do petróleo, quais os possíveis produtos que podem ser gerados desse petróleo, né, qual é o melhor destino para esse petróleo que está sendo extraído. Dando um gancho com a indústria de combustíveis, né, tanto petróleo como combustíveis, como gasolina, diesel, é muito importante o monitoramento de HPAs, que são os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, né, que eles são originários do petróleo, eles podem estar presentes nos combustíveis, e são compostos que possuem alto fator de bioacumulação, e eles são potencialmente metanogênicos e carcinogênicos. Então, por exemplo, a EPA, ela obriga o monitoramento de 16 HPAs, né, em combustíveis e petróleo,
para fazer esse controle, né? Porque, novamente, existem resíduos, existe um mau armazenamento, um mau transporte, que pode levar a uma contaminação ambiental. Então, esses pontos devem ser muito bem observados. Também, em relação aos combustíveis, nós temos o BTEX, né, que é o benzeno, tolueno, etilbenzeno chileno, que são hidrocarbonetos voláteis, né, e eles têm uma alta capacidade de contaminação ambiental e alta toxicidade, então também é necessário o monitoramento desses compostos. Todos esses monitoramentos são feitos por técnicas cromatográficas. Em relação aos pesticidas, da mesma maneira, tem que ser avaliado o teor desse pesticida, né, que está indo para comercialização, qual é a pureza desse produto, novamente, quando ele é aplicado no ambiente, quais são os subprodutos formados, né, qual é o tempo de meia-vida desse pesticida no ambiente, né, ele vai ficar ali por meia hora agindo, ok, ou não, ele vai ficar por muito tempo, vai se bioacumular, e todas essas análises são feitas por cromatografia, né? A gente tem que avaliar o que acontece, né? Não é simplesmente uma molécula que sai para o ambiente e ela simplesmente fica lá, né? Ela vai agir, ela vai continuar agindo, os seus subprodutos vão continuar agindo. Na indústria metalúrgica também, principalmente em relação, é muito feita análise de compostos metálicos, né, pode-se utilizar também a cromatografia iônica, nesse caso, para avaliação de ligas metálicas, e também, vocês vão ver mais para frente porque eu estou voltando tanto na parte ambiental, mas também para verificação de contaminação, porque a indústria metalúrgica também utiliza muito a água para lavagem, como lavagem de muitos processos, né? E aí essa água vai carregar muitos contaminantes que podem provocar efeitos no ambiente não bem destinados, né? Bem, em relação à indústria biotecnológica, novos produtos, né, em relação à proteômica e betabolômica, como, por exemplo, novos marcadores, né, biológicos de doenças, de outras doenças, né, marcadores, por exemplo, para diagnóstico prévio, né, para que o paciente seja diagnosticado antes que ele atinja uma qualidade de vida que não tem mais volta, né, uma qualidade de vida pior, porque um tratamento antecipado. Além disso, a indústria biotecnológica utiliza a produção e purificação de enzimas, né, muitas enzimas para uso para degradação, muito uso na indústria de alimentos, como, além das enzimas, a seleção de bactérias para fermentação, né, para produção de bebidas, para produção de medicamentos e os biopolímeros. E o que tudo isso tem em comum é que para seleção, para purificação e para análise dos componentes, por exemplo, produzidos pelas bactérias na fermentação, tudo isso são necessárias técnicas cromatográficas, e a indústria biotecnológica, que é uma das que utiliza as técnicas cromatográficas mais modernas, né? E é muito responsável pelo avanço de muitas técnicas. Bem, a análise forense, que é uma indústria, né, também, que, assim, eu acho difícil aquele profissional, principalmente farmacêutico, que não entrou na faculdade e os olhos brilharam quando ouviram falar sobre forense, né? É uma área muito interessante e ela vai trabalhar em inúmeros processos, né, em inúmeros segmentos, como, por exemplo, adulterações de bebidas, adulterações de alimentos, né, verificar se aquela bebida apreendida, ela é falsificada, se ela não é, adulterações de combustíveis. A forense atua também nas perícias ambientais, né, as perícias ambientais relacionadas a descarte inadequado. Então, vai verificar aquela indústria está fazendo o tratamento direito? Não está. O que esse descarte inadequado contaminou o ambiente? Tudo isso, as alterações,
a contaminação ambiental, é necessário técnicas cromatográficas muito evoluídas, né, porque a gente trabalhando com uma matriz super complexa para conseguir fazer essa identificação dos compostos que estão ali provocando, porque, ao contrário de você iniciar, vou fazer uma análise, uma matéria-prima, por exemplo, que eu sei que eu tenho que encontrar fármaco X, o composto X e alguns subprodutos. Na perícia, na forense, normalmente você não sabe o que você vai encontrar, né? É uma caixinha preta mesmo ali, você não sabe o que você vai encontrar lá dentro, você tem que buscar, né, de A a Z o que pode estar ali, né? O doping esportivo também, né, é uma área da forense, e o doping esportivo é uma área que evolui muito, porque as pessoas evoluem na busca de novos medicamentos, novos tratamentos, que vão aumentar a performance do atleta, não só do atleta humano, mas do atleta animal, de cavalos, de cães de corrida. Então, vai aumentar essa performance, e além disso, além de eu procurar esses compostos que vão aumentar a performance, e isso é proibido, né? É proibido você fazer alterações da performance do atleta né, sem que seja por esforço, né? Um aumento de rendimento, né, por uma substância química ou um tipo de tratamento que não é aceitável. Além da busca dessa substância, existe ainda muitas outras substâncias que são utilizadas para mascarar esse doping. Então, além dos peritos, dos profissionais terem que analisar, descobrir qual foi a molécula ali utilizada, né, ele também tem que dar conta de o que está tentando mascarar aquilo. Substâncias ilícitas e drogas de abuso, como, por exemplo, medicamentos que não são permitidos no Brasil e são importados clandestinamente, pesticidas também que não são de uso, são proibidos no Brasil, a drogas de abuso. Pensa comigo, a polícia fez a apreensão de um brigadeiro, e ele quer assim, eu quero saber se tem alguma droga de abuso nesse brigadeiro. Já imaginou analisar a matriz que é um brigadeiro? Você tem uma quantidade enorme de açúcar, de carboidrato, você tem gordura, você tem edulcorantes, você tem, assim, uma mistura tão complexa, né? E como você conseguir ver se ali tem uma droga ilícita, uma substância ilícita, né? Então, além de tudo, a parte prévia do preparo de amostra é muito importante para você facilitar a vida da cromatografia, porque a cromatografia também não faz milagres. Então, a gente tem que ter uma noção disso, que a cromatografia em si, ela é uma ferramenta maravilhosa, mas a gente tem que fazer um preparo todo inicial, né? A gente não pode de cara vou colocar um brigadeiro dentro do cromatógrafo e ele vai me dizer o que tem lá. Não funciona assim, né? Então, o desenvolvimento prévio também, a cromatografia traz um desenvolvimento de muitas outras técnicas, né? Não só a análise cromatográfica, mas outras técnicas de preparo de amostra, né? A química verde, né, em relação a fazer esse preparo de amostra e até mesmo a análise, reduzindo a quantidade de solventes utilizados. Então, a cromatografia puxa um tanto de coisa junto. E, além disso, também a análise forense faz análise de envenenamentos, né? Um crime de envenenamento, como é que a gente vai descobrir se aquilo que é um envenenamento? E a análise, isso vai basear na análise de conteúdo estomacal, na análise de sangue, de urina, de fezes, de cabelo. Então, a cromatografia possibilita isso, eu partir de uma coisa que eu não consigo ver nada, né, é muito complexo, é muito abstrato, assim, até, se você for pensar, e chegar num pico cromatográfico, que eu vou conseguir fazer uma detecção com um dos diversos detectores que a cromatografia é capaz de trabalhar, e conseguir partir de um brigadeiro e chegar lá no pico de THC, por exemplo, né? Assim, se pensar nisso, são tecnologias muito inovadoras. Bem, vocês podem estar perguntando, todo mundo aqui é de indústria,
fez uma carreira na indústria, e a Ananda aqui nunca foi para a indústria, né? E eu infelizmente, né, não foi, nunca foi meu objetivo. E tenho grandes amigos que estão lá. Mas então, qual é a relação da indústria com as universidades? A universidade, né, ela é um dos principais formadores de profissionais qualificados. Mas essa relação da indústria com a universidade, ela, por muito tempo, ela foi meio que conflitante, né? Era como se fossem dois mundos totalmente opostos, totalmente diferentes. E esse parágrafo aqui eu tirei do trabalho da Carla Regina, e ela fala muito que a inovação tecnológica no Brasil, ela é calcada no conhecimento desenvolvido pelas universidades. No Brasil, quem mais desenvolve inovação tecnológica são os centros universitários. E quando eu digo universidades, são os institutos de pesquisas, os institutos federais, é ali que está sendo desenvolvido no Brasil novas tecnologias, né? E essa relação entre a universidade e a empresa, ela está sendo, assim, não há muito tempo, há pouco tempo, né, trabalhada para a gente melhorar, para mostrar que não são um dos opostos, né, um se completa, um completa o outro, né, a relação precisa existir, porque o Brasil não tem polos de inovação, né, tecnológica que fogem da universidade, do centro de pesquisa e das universidades. Então, eu vou falar um pouco sobre a Lei de Inovação Tecnológica. Foi uma lei constituída em 2004, que houveram 2 decretos, e o último foi de 2018, né, para atualização da lei. E essa lei foi conhecida como Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. E o objetivo dessa lei foi desburocratizar um pouco essa relação entre a universidade e a empresa e favorecer as parcerias entre esses dois setores, né? Uma coisa que antigamente eram muito opostos mesmo, hoje já tem uma relação um pouco mais íntima. E qual é o objetivo, né, desse marco legal? É gerar conhecimento. E esse conhecimento não ficar ali, retido ali, entre os portões da universidade. É esse conhecimento se transformar em produtos tecnológicos que são comercializados. Então, é a transferência de tecnologia, a transferência do produto, né? Como o Caio disse, né, aqui não tem essa tradição de investimento das indústrias, principalmente nas indústrias farmacêuticas, em pesquisa dentro das universidades, por conta de valores, né? Os valores que devem ser investidos são muito altos, e, além disso, a gente pode chegar num produto que não vai ter um retorno tão rápido, um retorno tão efetivo. Então, mas a gente tem que pensar que as universidades são, sim, um grande celeiro de novas tecnologias e de formação de um pessoal super capacitado. Bem, aqui eu vou falar um pouco sobre os pesquisadores, né, que são os pesquisadores, quem faz pesquisa dentro das universidades. São os docentes, né, os professores. Eles, além de darem aula, né, eles trabalham com pesquisa, trabalham com extensão, com a parte administrativa. Os bolsistas de DTI, né, que foi uma bolsa que eu tive por um tempo. Os TAIs, que são os técnicos administrativos em educação, e tanto os TAIs quanto os docentes ingressam nas universidades por concursos públicos, né? E os TAIs, eles se classificam de A a E, de acordo com a sua formação, né? Então, o nível E, que é o meu nível, ele exige que você tenha um ensino superior, né? O nível D, ele exige que você tenha uma formação técnica, e assim para baixo, né? E, além disso, além da formação, vai estar incluso qual vão ser as responsabilidades desse cargo, qual vai ser a hierarquia, qual é o local, né, a lotação que esse funcionário vai estar. Então, tudo isso está inserido em qual é a classificação da vaga.
Além disso, temos os pós-graduandos, né, os mestrandos e doutorandos, que são a grande massa de trabalho, né, dentro das universidades em relação à pesquisa. Os alunos de iniciação científica, que normalmente estão vinculados a um pós-graduando, mas também podem estar vinculados diretamente ao docente. Vinculados que eu falo assim, trabalhando ali junto, sabe? E a iniciação, gente, é a porta de entrada, não só para esse mundo aqui dentro da universidade, mas para muitos outros. Porque é onde você vai sair fora da parede da sua sala de aula, né? Você vai se aprofundar em conhecimentos que não vão ser passados durante uma aula. Então, fazer uma iniciação científica é muito importante. Assim, abrir os olhos para um mundo muito diferente. E, além dos pós-graduandos, temos os alunos de pós-doc, né, que já são uns pesquisadores mais independentes dos docentes, né, eles já são, como eles já fizeram doutorado, já têm uma carreira dentro da pesquisa maior, já são capazes de conduzir projetos independentes, né. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre o meu laboratório, assim, né, o laboratório no qual eu trabalho. No laboratório, nós temos esses equipamentos. Esse primeiro aqui é um HPLC, acoplado a massas de alta resolução, que se vocês vão ver que a maioria dos equipamentos nossos é da marca da Shimatsu. E cada marca tem uma configuração, principalmente para detectores de massa. Então, esse aqui é um ADTOF, então é um equipamento de alta resolução. Esse segundo também é um HPLC, acoplado agora a um triplo quadrupolo, que é um equipamento, um detector de massas, mas que possui uma baixa resolução. Isso aqui vai fazer muita diferença em relação ao objetivo da sua análise, né? Eu quero fazer uma quantificação de um composto que eu já sei qual já sei onde que sai, então eu posso ir para um equipamento de baixa resolução. Onde que sai, que eu falo, é o tempo de retenção, né, na cromatografia, eu sei que aquele pico é dele, né, e em relação a quando eu quero fazer análise de novas sínteses, para saber o que está se formando ali, saber os subprodutos que são formados da degradação, por exemplo, aí eu preciso de um equipamento de alta resolução. Bom, o terceiro equipamento aqui é um CGMS, então é a cromatografia gasosa, também acoplada à espectrometria de massas. Na sua grande maioria, utilizada para substâncias voláteis, como as análises de BTX, que eu falei para vocês, de HPAs, e também existem algumas técnicas para tornar as substâncias que não são voláteis involáteis e possibilitar a análise por um cromatógrafo a gás, como este. Eu vou passar só aqui para baixo, vou deixar esses dois aqui da direita para o último, porque não são cromatógrafos, né? Mas logo abaixo aqui do ITTOF é um CG-FEED, então um cromatógrafo gasoso também, só que com um detector diferente desse aqui, né? Do terceiro, que é um detector de massas, aqui é uma ionização em chama. Este outro equipamento também é um cromatógrafo gasoso, mas neste caso ele tem um detector de SD, um detector excelente para substâncias cloradas, por exemplo, e no qual a gente faz muitas análises de pesticidas, principalmente. Este é um equipamento de HPLC, assim como os outros, ele está acoplado com um detector de DAD, que é um detector de arranjo de diodos, que vai fazer uma varredura tanto na faixa do UV quanto do visível, então ele vai de 190 a 800 nanômetros. Além disso, ele tem um detector de índice de refração, que é um detector bem universal, né, e a gente, no caso, aqui a gente utiliza muito para análise de carboidratos, porque os carboidratos a gente não vai conseguir, né, fazer análise no UV, então a gente acaba partindo para índice de refração, e também temos um detector de fluorescência, e que, além disso, todos eles, vocês podem ver que essa parte maior, embaixo, é um autoinjetor, né, então a gente coloca o vial lá com a amostra e ele faz a injeção, o que facilita muito a questão de repetibilidade de análise. Esses dois aqui, esse de cima é um equipamento da
Bruker, que chama S2 Picofox. Ele é um TRX para análise elementar. E o de baixo, ele é um tanto de coisa junto, que foi um sistema que a gente desenvolveu no laboratório para facilitar a análise de amostras de grande volume, que é o caso que a gente faz muito para amostras de água, principalmente, que ele vai utilizar uma pressão positiva de nitrogênio. E aqui está um geralzão das linhas de pesquisa que a gente segue no nosso laboratório. Aqui está o caso de eu falar tanto de análises ambientais. Desde o mestrado eu trabalho com análise ambiental. Eu trabalhei no mestrado com análise de fármacos e desreguladores endócrinos e amostras de água, desenvolvimento tanto do método de extração quanto de identificação, que foi para o CGMS. E muitas das linhas de pesquisa do laboratório estão voltadas para a parte ambiental, né? E trabalhamos com análise de fármacos, de pesticidas, de produtos de higiene pessoal, de desreguladores endócrinos, né, que são substâncias que vêm de uma classe gigantesca, desde plastificante até o próprio hormônio, né, que as mulheres excretam na urina e vai para o ambiente, né. Então, essa análise de todas as substâncias, tanto em água, né, quanto em esgoto, porque nós sabemos que o nosso sistema de tratamento de esgoto é bem deficitário, muitas regiões não possuem sistema de tratamento de esgoto, então tudo que a gente acaba excretando, que vai para o esgoto, ele acaba retornando para a água, né? Então, é um ciclo que precisa ser quebrado, e a gente faz essas análises desde 2010, aliás, desde antes, mas eu estou no laboratório desde 2010, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre isso. Mas é uma demanda muito grande do nosso laboratório em relação a essas análises. A gente já participou de que eu participei, né, desde que eu estou no laboratório, de 3 grandes projetos financiados pela Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, né, que é do Ministério da Saúde, e todos eles relacionados a isso, a saber quanto que está chegando na água, quanto que a gente está consumindo dessa água com esses compostos, e o que pode causar nos organismos, tanto nos humanos que estão consumindo, quanto na microbiota, né, no ecossistema que está sendo exposto a todos esses compostos. Além disso, uma outra linha de pesquisa é relacionada aos subprodutos de degradação, de fármacos e de pesticidas. Por quê? Esses compostos, eles acabam, né, indo para as estações de tratamento de água, por exemplo, e sendo expostos a diversos tipos de tratamento, como cloração, que é o mais usual nas estações de tratamento de água, mas tratamentos mais avançados, como oxidação, né, ozonização. E aí, a gente elimina esses compostos, mas o que forma deles? Eles não viram pó, né? Eles não viram, some. Eles viram alguma coisa. E o que eles viram? E essa coisa nova que eles viraram, o que acontece? O que ele faz? Ele é bom? É melhor do que eu tinha antes ou é pior? Né? E a gente viu, por muitos trabalhos no nosso laboratório, que às vezes o que forma do tratamento é pior até do que aquele inicial, aquele composto inicial. Não que o composto inicial seja bom, esse composto inicial também não é bom, mas aquilo que está formando é pior ainda. Pode aumentar os efeitos tóxicos, os efeitos carcinogênicos, os efeitos estrogênicos. Então, a gente tem que saber, né, o que a gente está formando. Tudo bem, eu estou analisando aqui, a minha água tinha fipronil, por exemplo, que é um pesticida, né, um inseticida, na verdade. Tinha fipronil, e agora saiu da estação de tratamento, não tem fipronil mais. Ok, mas e o que fipronil virou o quê, né? E muitas vezes fipronil vira uma coisa pior que o próprio fipronil. Nessa questão ambiental também, existe uma linha de pesquisa em relação à exposição ocupacional ao benzeno, e novas técnicas analíticas para identificação dos metabólitos do benzeno em amostras de trabalhadores expostos, né? E aqui, eu vou voltar aqui para esse e-mailzinho aqui,
que é a linha dos MIPs, que são os polímeros molecularmente impressos, que é uma linha muito relacionada à exposição ao benzeno, e que está sendo avaliado. O MIP, ele é um polímero que ele vai ter uma afinidade muito grande para o composto que você vai estar chamando de template. Então, no nosso caso, por exemplo, que é o ácido fenilmercaptúrico, que é um dos metabólitos da exposição ao benzeno, e é um metabólito específico da exposição ao benzeno, né? Então, eu vou ser exposta a outra substância e produzir ele, né? Eu vou ser exposta ao benzeno e vou ter essa substância no organismo. Então, e as concentrações são muito baixas, assim como as concentrações desses fármacos no ambiente são baixas, a concentração do ácido fenilmercaptúrico na urina é muito baixa. Então, o desenvolvimento desse polímero, que vai conseguir extrair, né, da urina, concentrações capazes de ser detectadas pelas técnicas cromatográficas desse analítico específico, e eliminando, assim, os interferentes restantes que tem na urina, né? Outra linha de pesquisa é a avaliação de produtos gerados da agroindústria, de produção de etanol, de produção de gases como hidrogênio, de gases, de geração, no modo geral, de energia, né? Então, a gente avalia só quais são os subprodutos formados, no caso de reatores, o que esses subprodutos vão interferir, né, na produção, o aumento ou o decaimento dessa produção de energia. Também trabalhamos com alimentos e bebidas. O último trabalho nosso foi em parceria com a pós-graduação em nutrição da UFOP, que foi a avaliação do perfil de ácidos graxos de cadeia longa, né, de leite materno, porque o banco de leite, ele recebe o leite, né, das mães, das doadoras, e ele precisa preservar esse leite de alguma maneira, né, para não haver degradação, e o estudo foi relacionado a qual é o melhor método de preservação para preservar as características dos ácidos graxos bons, né, de cadeia longa, os ômegas, principalmente, nesse leite. Também trabalhamos com cerveja e cachaça, principalmente na avaliação da qualidade, do perfil dos compostos que são permitidos e os proibidos, e também com óleos essenciais e compostos de origem vegetal, extratos vegetais, tanto para identificação de compostos de possível ação nos extratos, como na encapsulação desses compostos e a verificação das nanoemulsões. Bem, aí aqui, para vocês verem que nem todo mundo que faz pós-graduação continua na academia, eu vou mostrar a colocação atual de alguns ex-alunos do laboratório, né? Eu comecei pelos que estavam desde que eu entrei no laboratório em 2010. Então, o Júlio, tanto o Júlio quanto a Fernanda, os dois formaram na UFOP, o Júlio em Química Industrial, a Fernanda em Farmácia. Ambos fizeram mestrado no laboratório e na engenharia ambiental. O Júlio trabalhando com fármacos e pesticidas em amostras de água, e a Fernanda trabalhando com fármacos e desreguladores endócrinos em amostras de esgoto. O Júlio, ele é especialista em espectrometria de massas e cromatografia da Nova Analítica, né, que é a representante da Termo Scientific. E a Fernanda é atualmente consultora técnica do Ministério da Saúde, na Secretaria de Vigilância em Saúde, e trabalha atualmente com contaminantes em água. A Keila e a Regiane, ambas são formadas na UFOP em Química Industrial. A Keila fez o mestrado no PROAMB, assim como eu, né, nós entramos juntas no mestrado. Depois ela foi fazer doutorado na Engenharia Química na UFMG. A Regiane fez iniciação por 3 anos no laboratório, fez mestrado e doutorado na UFMG, e as duas atualmente trabalham como pesquisadoras no laboratório de ensaios de combustíveis. A Luciana formou em farmácia na UFOP, assim como a Rafaela. As duas foram em C no laboratório, no nosso laboratório. A Luciana, inclusive, foi minha IC no mestrado.
trabalhou comigo, né? A Luciana fez, em seguida, mestrado em biotecnologia no NUPEB, e atualmente ela é doutoranda em ciências veterinárias na Universidade de Padova, na Itália, e está terminando e defende esse ano ainda. A Rafaela é a prata da casa, ela está desde a iniciação científica no laboratório, fez iniciação por 3 anos. A Rafaela é quem trabalha com a exposição ocupacional ao benzeno, desde a iniciação. Fez iniciação por 3 anos, fez um mestrado na engenharia ambiental, e é doutoranda atualmente em química no nosso laboratório também, pelo programa de pós-graduação multicêntrico em química, e também passou no concurso público para professora do Departamento de Química da UEM, que é a Universidade Estadual de Minas Gerais. A Jennifer e a Camila foram ICs do projeto desenvolvido pela Rafaela no mestrado. As duas são farmacêuticas pela UFOP, foram IC no laboratório por 2 anos, e hoje a Jennifer está como analista de desenvolvimento analítico e estabilidade na Boehringer, e a Camila é analista de desenvolvimento e validação analítica na Hipolago. Bem, a Amanda e o André ambos são químicos formados pela UFOP, fizeram mestrado na engenharia ambiental e doutorado, e os dois passaram em concurso de técnica de nível D, no mesmo concurso que eu passei, em 2015. A Amanda está lotada como técnica de laboratório do programa de pós-graduação em farmácia, da UFOP, no laboratório multiusuário de cromatografia e caracterização de moléculas, né, que são 2 laboratórios, e o André é técnico de laboratório do DCBI, da UFOP, no laboratório de morfopatologia. O André concluiu o doutorado este ano. A Mariana e a Bianca foram as últimas ICs que formaram no laboratório. As duas estão na indústria farmacêutica, as duas formaram em química industrial também, e foram ICs no laboratório por 3 anos e meio. A Mariana é analista de qualidade júnior na União Química, e a Bianca é analista de desenvolvimento analítico na Hipolabro. E os atuais alunos do laboratório é a Camila e o doutorado, além do André e a Rafa, que estão concluindo, né, mas já estão também inseridos no mercado de trabalho. A Camila e o Daniel fizeram química industrial na UFOP, a Camila fez mestrado no DEQI e doutorado no mesmo programa da Rafaela, e a Camila é professora do Estado, aqui de Minas. E o Daniel fez química, mestrado e doutorado na UFOP também, e além de estar finalizando o doutorado, ele é professor substituto no departamento de química da UFOP. As nossas ICs é a Dayana e a Milena, a Dayana do curso de química e a Milena do curso de farmácia. As duas são ICs do nosso laboratório há 3 anos, ainda bem, não largam, são excelentes profissionais, vão dar excelentes profissionais aonde elas quiserem. A Dayana tem uma história engraçada, porque a Dayana fez o contrário também de que todo mundo faz. A Dayana fez um curso técnico, foi para a indústria, trabalhou na Odebrecht, aí depois ela não quis mais, saiu e foi fazer a química industrial na UFOP, e agora a certeza dela é que ela vai seguir carreira acadêmica. Então ela fez um pouco o inverso, espero que ela seja muito feliz com as escolhas que ela faz. E quem comanda todo mundo, junto comigo, são os professores Maurício Xavier Cotrim e Robson Afonso. O Maurício é químico, bacharelado, doutorado e mestrado na química analítica. E o Robson é farmacêutico, fez o doutorado em química também, e os dois são professores do departamento de química da UFOP. Bem, aqui é uma foto do nosso laboratório de parte dele, e muito obrigada a todos vocês. Aqui estão meus contatos, por favor, fiquem à vontade. Aos alunos da UFOP e a quem for visitar a UFOP, eu deixei aqui a localização do nosso laboratório, para quem quiser dar um oi após pandemia, né, quando voltarmos ao normal, que é no Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, o ICEB, no prédio 2, os laboratórios 8 e 10. Fiquem à vontade para aparecer, para tomar um café, para conhecer as máquinas, as técnicas, o que quiserem. Muito obrigada. Muito obrigado, Ananda, pela palestra, por ter aceito o nosso convite para participar dessa semana inaugural. Com certeza foi muito enriquecedor para todo mundo que está assistindo, então viram a cromatografia com outros olhares. E nós tivemos algumas perguntas no chat, eu vou te mandar. Tá ótimo. Primeira pergunta. O custo das análises por massa
massas é muito maior do que o custo de uma análise por HPLC com detector com ultravioleta? E teria como falar um pouco dessas análises e suas particularidades? Bem, sim, o custo é maior, porque além do investimento maior com o custo do equipamento em si, tem toda uma estrutura por trás de um espectrômetro de massas, né? A gente precisa trabalhar com geradores de gás, normalmente com nitrogênio e argônio. A estabilidade da rede precisa ser melhor, e os alunos da UFOP vão entender que a UFOP não tem uma rede estável, né? Vira e mexe, está caindo energia, então a gente tem que investir em no-breaks, né, com uma capacidade maior para segurar essa energia que oscila bem aqui. Além disso, assim, se você for pensar, normalmente, eu estou falando assim, do HPLC com o detector de massa e o HPLC com o detector UV. O HPLC em si, né, a gente pode até utilizar o mesmo método cromatográfico que a gente utiliza para uma análise UV, numa análise por massas, com algumas adaptações, como vazão de fase móvel, né, compatibilidade também, mas a gente pode fazer essa transposição. E o principal valor que aumenta o custo é em relação a isso, né, ao que precisa para você ter um suporte, para você manter um espectrômetro de massa no laboratório, e o que você precisa para manter um detector de UV no laboratório. Além disso, né, da especialização do profissional que está trabalhando ali, né, isso também conta. A gente acaba não contando, que a gente pensa assim, muitas vezes no serviço dentro da universidade, né, o governo já está pagando meu salário, né, mas a gente tem que pensar que se fosse numa indústria, é um profissional mais especializado para fazer isso, se fosse numa iniciativa privada, né, então além de tudo isso, tem isso, e além do mais, o pós-análise, né, a análise dos dados. Os dados, normalmente, do espectrometria de massa costumam ser um pouco mais complexos que os dados do V, e tem todo o tratamento estatístico e de softwares, então, tem sim uma diferença, é uma grande diferença quando você põe na ponta do lápis, em questão de valores, mas, assim, a gente consegue fazer a transposição de métodos, né, e uma análise, uma amostra, assim, as amostras complexas como as que a gente trabalha, né, em relação às o que poderia e não poderia ser analisado nos dois detectores, se a gente pensar no esgoto, por exemplo, vou falar do trabalho da Camila. Camila analisa antibióticos em esgoto. Esgoto bruto. Esgoto que sai ali da casa, que vai chegar na estação de tratamento de esgoto. Ali tem uma enormidade de compostos que vão responder ao ultravioleta, né, vão ser detectados no ultravioleta, que a gente não vai saber quem é quem ali, né, e já no espectrômetro de massa a gente já consegue fazer esse isolamento e identificação dos compostos, mesmo estando ali, né, naquela bagunça toda que tá, então é mais em relação a essas limitações. Mas, por exemplo, a gente faz análise de vitamina A em leite materno utilizando V, sabe? Tem um preparo de amostra, mas não tem um problema. Certo. Análise de grandes moléculas, como proteínas ou até polímeros orgânicos, pode ser feita por espectrometria de massas? Deve. Porque, na verdade, depende do objetivo. Você quer ver um perfil, né? Eu vou fazer uma análise de proteínas, por exemplo, a gente consegue fazer análise de proteínas e ver ali qual é o perfil, utilizando colunas específicas, qual é o perfil proteico que está ali. Mas, se eu não tiver um padrão, eu não vou conseguir saber quem é o quê, qual pico é qual proteína, e nem sei, dependendo das amostras, se aquele pico é apenas uma proteína, né? Porque proteínas são moléculas muito grandes, né? Muito complexas. E, inclusive, foi o que eu estudei no meu doutorado. Já quando a gente vai para um espectrômetro de massas, né? Além de um preparo todo de amostra que a gente transforma essas proteínas em peptídeos para fazer análise, a gente faz, pra você ter noção, as corridas cromatográficas do meu doutorado eram de 1h30 cada corrida.
a gente utilizou um nano-HPLC para aumentar a capacidade de resolução dessa separação cromatográfica. E utilizou um espectrômetro de massas de alta resolução. Então, assim, depende do objetivo. Você quer identificar tudo que praticamente que está ali, que era o meu objetivo no meu mestrado, eu queria identificar praticamente tudo que estava ali, era um perfil de proteínas produzidas por um organismo, eu queria saber. Então, eu preciso sim utilizar um espectrômetro de massas, né? Eu não vou conseguir fazer isso por UV. Agora, eu sei o que eu tenho e eu consigo purificar minha amostra o suficiente para dar uma limpada no meu cromatograma e eu quero analisar aquele pico e eu tenho um padrão para saber aquilo ali, então, sim, eu posso fazer um UV, entendeu? Eu acho que utilizar qualquer outro detector, um índice de refração, por exemplo, depende do objetivo. Polímeros, normalmente, são muito analisados por espectrômetro de massa, utilizando outras técnicas, né, por causa também são moléculas muito grandes, e na análise por espectrometria de massas, a gente precisa que tudo ali vire um íon, né, porque o espectrômetro de massas analisa íon. Se eu tiver uma molécula com carga neutra, eu não vou conseguir enxergar ela no meu espectrômetro de massas. Então, e às vezes a dificuldade de análise de polímeros é exatamente isso, é fazer o polímero pegar uma carga para a gente conseguir enxergar ele. Então, assim, tudo, assim, eu costumo dizer assim, a gente não chegou ainda no laboratório, uma coisa assim, eu preciso analisar isso, não dá, tipo, não dá, quase tudo é possível. Então, é um trabalho muito de preparo de amostra e de desenvolvimento de método cromatográfico e de identificação, mas tudo é possível, depende do objetivo. Bacana. Uma próxima pergunta. Um grande desafio da indústria farmacêutica será o controle de extraíveis e lixiviáveis. Quais técnicas ou combinações de técnicas você recomenda? E qual a complexidade desse tipo de análise? Bem, na verdade, depende muito da característica dos compostos a serem analisados. Se a gente não sabe, normalmente a gente vai ter que passar... vai começar com uma regra mais geral, uma análise mais, uma extração mais ampla, né? Fazer aquele beabá que a gente aprende na química geral, na química analítica, que é fazer uma extração ácida, uma extração básica, uma extração neutra, e ver o que tem tudo lá, né? Ou sabendo o que a gente quer, a gente objetivar essa análise. Um método que a gente vai ter que desenvolver agora, por exemplo, é análise de água cinza de efluente industrial, não, de efluente hospitalar, né? Então, a gente vai ter ali uma complexidade principalmente de íons provenientes de sabão, de outros compostos que são utilizados, né? E como remover isso da minha amostra e manter meus analíticos. A técnica de preparo de amostra, né, a extração em fase sólida, ela é amplamente utilizada por causa disso, né? A gente consegue ter polímeros de diversas afinidades que vão interagir com moléculas de todo tipo, num cartuchinho, né, que parece uma seringa, e a gente consegue fazer a extração ali de uma quantidade grande de amostra, ou seja, concentrar minha amostra e conseguir analisar. Análise de amostras que estão com concentrações muito baixas dos compostos e tem muitas interferências, que é a análise ambiental em si, ela passa por todos esses percalços, né? Principalmente o preparo de amostra, porque, igual eu falei, um cromatógrafo não faz milagre, mesmo se ele tiver com espectrômetro de massas, né? Então, eu preciso preparar essa amostra para eu ter quantidades suficientes no final para eu conseguir fazer essa análise. Então, depende muito do que você tem disponível para fazer esse tipo de análise. Certo. Agora, é possível caracterizar moléculas que estão numa mistura enantiomérica em uma amostra? Sim. É possível por técnicas cromatográficas, colunas cromatográficas capazes de realizar essa separação, que não é muito comum, e algumas técnicas de espectrometria de massas,
se eu não me engano, é a Waters que tem um espectrômetro de massas que é como se você tivesse um espectrômetro de massas 3D. É uma técnica muito bacana, você consegue ver o comportamento no espaço e tempo daquela molécula, e aí você consegue fazer esse tipo de análise. Chique. Antes da gente finalizar, muitas vezes no curso o pessoal desanima muito com essas técnicas analíticas, as técnicas de análise orgânica. Eu queria que você falasse alguma coisa para incentivar o pessoal a não desistir de fazer aquela CCD, a não largar aquela cadeira. Eu vou falar uma coisa, assim, a hora que vocês verem o qual é a ampla aplicação de tudo isso, inclusive no CCD, gente, a CCD é utilizada até hoje pela Polícia Federal, né, é uma técnica de triagem, que a gente consegue fazer uma limpeza de amostra ali, né, ela não é o objetivo, não é o que vai me dar o resultado lá do que eu tenho, por exemplo, uma amostra preenchida de cocaína, mas eu consigo saber muita coisa com aquilo, né, e da CCD foi que evoluiu as técnicas que a gente tem hoje, né, nada surgiu, a gente não pôs um white na frente ali e pronto, surgiu do nada, não, foi uma evolução, né, e você entender a teoria mesmo, que envolve a CCD, que é uma coisa mais simples, facilita você entender tudo o resto depois, né? A CCD nas toxicológicas é praticamente rotina, né? Na farmacognosia, né? A gente acaba utilizando muito, mas aquilo ali, a gente faz bobo, né? Vou ficar olhando aquele negócio correndo ali, mas é uma teoria que se você não se atentar a entender aquilo ali que é o simples, a hora que você chega nas técnicas analíticas mais avançadas, assim, nossa, devia ter prestado atenção naquela CD que a professora deu, entendeu? Porque é o básico, é aquela teoria, assim, e é o visível, porque a hora que você coloca a sua amostra num HPLC para analisar, você não vê nada, né? É um compartimento fechado, é como se fosse um micro-ondas que você colocou lá dentro. Então, você não vê. E a CCD, essas técnicas cromatográficas mais simples, você consegue ver ali ao vivo acontecendo, né? Quando você vai revelar uma placa, você consegue ver ali ao vivo aquela placa sendo revelada. Não é mais um sinal eletrônico que está sendo montado no computador, né? É uma coisa ao vivo. E, assim, às vezes a gente espera chegar mais para frente para a gente ver o quão bonito era uma técnica cromatográfica como uma cromatografia em camada delgada. Então, eu acho que vamos olhar com novos olhos para isso, sabe? Porque vai dar um embasamento muito bacana para vocês que querem seguir nessa área analítica. Muito obrigado, Ananda. Eu agradeço de novo, em nome de toda a Liga, pela sua participação, por aceitar nosso convite. Com certeza, o pessoal que está assistindo mudou o olhar para a CCD, para a cromatografia, para essas técnicas. E por hoje é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, agradecer você, Vinícius, ao André pelo convite e desejar boa sorte para vocês, porque eu acho que os alunos estavam precisando muito de uma liga como essa na UFOP, para dar um up assim mesmo em quem quer seguir essa área, né? Eu acho que estava faltando um pouco e vocês vieram em boa hora.